Fala pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e hoje a gente começa uma nova série aqui no Porquê chamada Porquê Entrevista. E a gente está recebendo aqui o Rubens Sadenberg, que é economista-chefe da Febraban. Rubens, muito obrigado. Prazer, obrigado a você pelo convite. E hoje eu queria falar um pouco de banco, sistema financeiro, e eu queria que a gente se explicasse para nós, muitos brasileiros, hoje quase todo mundo está conectado no sistema financeiro, né? As pessoas fazem poupança, elas tomam emprestado, elas fazem e recebem pagamentos, e tá quase todo mundo integrado, mas ninguém entende como funciona, como a gente reclama. Então explica para nós um pouquinho qual que é a ideia do sistema financeiro e dos bancos em particular. O banco faz, como você sabe, são três coisas, né, que os bancos fazem. Os bancos guardam o dinheiro das famílias e das empresas, ou seja, né, as reservas e os recursos que tem das famílias e empresas, os bancos guardam. Os bancos fazem pagamentos também, né? Os bancos fazem esse pagamento, que a gente vai fazer todas as contas que a gente paga através do banco, é muito mais fácil, não ter que pagar em cada uma das, enfim, as contas que a gente tem. Claro. E os bancos dão crédito, na verdade. Então os bancos, eles fornecem crédito, portanto, com esses recursos, os bancos são capazes de emprestar. E o crédito, você sabe, é uma das alavancas importantes do crescimento econômico e permite que as pessoas consumam, né, com recursos adicionais que elas não têm e as empresas podem investir. Claro. Então, na verdade, essas são as funções do sistema bancário e que vem se modernizando bastante, né? Essas coisas têm ficado cada vez mais dinâmicas. Eu acho que normalmente a gente ouve falar a história de intermediação financeira, então eu acho que eu gosto de pensar um mundo sem os bancos, né? Uma pessoa que tem dinheiro sobrando e como é que ela vai procurar alguém para emprestar, né? E o banco, na verdade, faz essa conexão, né? Exatamente. Acho que esse é um ponto importante, que a gente, aliás, quando a gente olha, né, você que é um estudioso, você vê que às vezes até você tem sistema financeiro e o país não é tão desenvolvido, mas você não tem o contrário, você não tem um país que seja desenvolvido e sem um sistema financeiro moderno e eficiente, né? E uma das razões é principalmente essa, que a ideia de que você pode, com o sistema financeiro, ele é capaz de pegar recursos que estão sobrando, né, num determinado lugar, né, ou família, ou empresa, e passar para uma outra pessoa ou para uma outra empresa. Então, eu costumo dizer, você imagina o seguinte, nem todo mundo que tem ideia tem dinheiro, né? Claro. E nem todo mundo que tem dinheiro tem ideia. Então, na verdade, o sistema financeiro ajuda que você pegue, eventualmente uma pessoa tem poupança, tem recursos, mas não quer gastar naquele momento, não quer investir. Por outro lado, alguém tem eventualmente uma ideia, mas faltam recursos e o sistema financeiro é capaz de fazer isso, né? Pegar dinheiro de um lado e emprestar para o outro. E para várias pessoas também ao mesmo tempo, né? Isso diminui o risco do emprestador, né? Exatamente, para várias pessoas, para várias empresas, várias modalidades, né? Então isso faz com que a economia fique mais eficiente. Claro, né? claro. Porque até como você já disse num dos seus vídeos, você imagine se o dinheiro ficasse lá parado. Né? Sobrou dinheiro na minha conta, mas eu não quero, tá certo? Não quero emprestar, ou não tenho tempo para quem eu vou emprestar. Como é que isso seria feito? Né? Então você vai ao banco, deposita o dinheiro, você assume apenas o risco ali do banco, né? Então isso é uma coisa importante, né? Os bancos emprestam esses recursos que são das pessoas, daí uma das coisas que é importante que os bancos tomem cuidado com os recursos, porque bancos emprestam recursos de terceiros. Né? Claro, claro. Bancos têm este papel da intermediação financeira. Isso que eu queria falar um pouco agora, que a gente viu durante a crise de 2008, lá nos países desenvolvidos, o sistema financeiro assim, balançando muito, né? Sofrendo muito. A gente teve bancos que faliram, em alguns casos o governo teve que colocar dinheiro do contribuinte para salvar banco, né? E aqui no Brasil a gente sofreu, né, com a crise, não sofreu tanto quanto lá fora, acabou sofrendo mais recentemente, mas mesmo nessas turbulências, o sistema financeiro brasileiro ele tá sólido. E a gente ouve muito por aí falar, no sistema financeiro brasileiro é sólido. É mesmo? O sistema brasileiro, felizmente, ele é sólido. Você sabe, os bancos têm... acho que a crise, né, voltando só rapidamente, a crise de 2008, ela mostrou, principalmente lá fora, duas coisas. Os bancos lá estavam com capital, né, ou com reservas financeiras de baixa qualidade, certo, ou seja, tinha muitas coisas que estavam lá, marca, enfim, ativos imobilizados, várias coisas que estavam compondo o capital que na verdade não funcionavam, né? Não eram, então era um capital de baixa qualidade, reservas financeiras de baixa qualidade e tinham poucas reservas, quer dizer, os bancos estavam muito alavancados, tinham emprestado muito mais do que poderiam. Felizmente aqui no Brasil, como
Na verdade, o Brasil tem um sistema bastante regulado, o Brasil teve crise nos anos 90, depois da inflação. Na verdade, o Brasil, felizmente, ele acabou tendo um sistema que é muito capitalizado, né? Ou seja, os bancos têm reservas financeiras e também muito regulado, né? Os bancos são bastante regulados pelo Banco Central e coisas que aconteceram lá fora não poderiam acontecer aqui. Por exemplo, você pegar os recursos de empréstimos de uma operação de crédito, transferir para um fundo de investimento, e esse fundo de investimento que pretensamente era independente, o banco era o dono daquele fundo. Isso aconteceu lá fora. Entendi. Isso claramente era um excesso de alavancagem e que felizmente a gente não tem aqui, né? Então, no sistema brasileiro, você acabou construindo um sistema com bancos capitalizados, bancos com reservas financeiras, e também, mas também bastante regulado, enfim, pelo Banco Central. Não, o que evita, vamos dizer, ou que minimiza muito esse risco de você ter um problema. Então essa segurança ela vem em grande parte da regulação ou tem alguma ação dos próprios bancos que vai no sentido de torná-lo mais seguro? Eu acho que é uma combinação disso. Eu acho que é uma combinação de uma gestão assim cautelosa, prudente, de capitalização e de uma regulação. E também a gente tem esses instrumentos, né? Por exemplo, o fundo garantidor, né? Do crédito, que na verdade é um fundo que é um fundo privado, com recursos privados, que garante os recursos depositados, né, no setor financeiro até R$250 mil. Eu acho que uma coisa importante falar aqui é por que essa solidez é importante para a economia. O que aconteceria se tivesse quebradeira de banco, por exemplo? Eu costumo dizer que o problema do sistema, quer dizer, o sistema financeiro, ele está no centro da economia. Então, ao contrário de um setor específico, em que se houver um problema, aquela empresa tem poucas conexões, no caso do banco, ele está ligado com o restante da economia. Então as empresas depositam dinheiro no banco, as pessoas depositam às vezes o dinheiro de uma vida inteira, o cara deposita no banco. Então o que acontece? Se você tem um problema num banco, é claro que isto vai afetar muito, né, os outros setores da economia. É claro que você pode imaginar, qualquer empresa tem as suas conexões, qualquer setor tem as suas conexões, mas no caso do setor financeiro, isso é muito maior, porque as pessoas depositam dinheiro, as empresas depositam dinheiro, então por isso que é um setor bastante regulado e por isso que você precisa evitar que tenha, né, quebras no setor. Né? E também as pessoas podem ficar sem o dinheiro delas, né, se tiver uma quebradeira geral, ou você tem que chamar o contribuinte para capitalizar os bancos, e também para de fluir crédito, né? As empresas param de conseguir, não tem mais capital de giro, não tem mais investimento, aí tem desemprego na outra ponta, você não é um desastre completo. Os efeitos, quer dizer, primeiro tem esse efeito direto, aí depois tem esses outros efeitos. É o que a gente vê nos países ricos, né? Nos países, por isso que uma coisa importante, quando essa discussão toda que teve lá fora, número 1, você precisa evitar que o contribuinte seja chamado a salvar um banco. Esse é fundamental, evitar que, né? Então isso é uma coisa importante. Aliás, aqui, felizmente, os contribuintes não precisaram botar R$1 sequer nessa crise. Pelo menos essa parte mais exatamente, não tiveram que chamar para colocar, né, nessa crise recente. Agora, e além disso, uma coisa fundamental é que, em caso de problema, você salve a instituição financeira, né, e as suas conexões, e não, né, o banqueiro ou o proprietário. Essa é uma coisa também importante que às vezes as pessoas confundem, né? Que é, como o setor financeiro ele é estratégico, muitas vezes você tem esse plano de eventualmente recuperar uma instituição financeira. Mas é importante você dizer o seguinte: eu estou recuperando aquela instituição, garantindo eventualmente um pedaço dos depositantes, mas eu não estou salvando o acionista, não estou salvando o dono da instituição. Acho que uma outra coisa importante é que todo o sistema se baseia em confiança, né? Então, se, por exemplo, um banco está com um problema, ele toma risco demais, ele pode comprometer o sistema inteiro, né? Essa é a moeda, digamos, o capital básico, né, da instituição financeira é a confiança. Né? Portanto, as pessoas, vamos dizer, as pessoas empresas querem colocar os seus recursos numa instituição que elas tenham confiança, né? E de fato, como as instituições vivem disso, o risco de contaminação é grande. Né? Por isso que nas crises
uma das recomendações depois de várias crises é que se haja rapidamente, claro. né? Justamente para evitar que fique esse clima de desconfiança, né? E como a gente falou no começo, o banco é alavancado, portanto o banco pega, ele pega os recursos e empresta e vai receber isso ao longo do tempo, claro. Né? Então para evitar aquelas famosas corridas bancárias, né? que vá todo mundo no banco ao mesmo tempo, aí eventualmente pode ter um problema. A gente falou lá da década de 90 que teve o sistema financeiro ficou em perigo lá, né? E aí o governo teve que agir e ajudar o sistema financeiro. O que aconteceu ali que é diferente de hoje? O que mudou de lá para cá? Eu acho que no caso do Brasil, acho que o que aconteceu foi que quando você controlou a inflação, isso foi um choque, assim, foi um choque no final, no longo prazo, muito bom, mas no começo foi um choque grande. A gente está falando do Proera aqui, que foi em 95, né? 95, isso, na década de 90. E quando 94, a inflação foi controlada foi em 94. 94, a inflação foi controlada em 94, e aí naquela época, as pessoas jovens nem lembram disso, eu estava trabalhando nessa época. E aí eu era estudante de graduação de economia. Então, eu trabalhava num banco, num dos bancos que aliás depois acabou não continuando, né, um dos bancos, mas naquela época você tinha uma inflação muito grande, né? As pessoas hoje se espantam, né? Estamos falando de 3% ao ano, que era 30% ao mês a inflação, né? E isso, na verdade, tinha um certo benefício para a instituição financeira, porque os bancos conseguiam, com isso, né, viver do chamado float, né, da receita da inflação, porque você recebia um dinheiro agora, e esse dinheiro se desvalorizava, mas você podia, né, utilizar esse recurso. Vamos dizer, era o ganho com a inflação que as instituições financeiras tinham mascarava, em muitos casos, uma ineficiência. Quando das suas operações. Quando a inflação caiu, né, quando a inflação ficou mais baixa, muitas instituições não sobreviveram. Porque, vamos dizer, na sua operação normal, que é pegar o dinheiro, realizar uma operação de crédito ou realizar um serviço, ela não tinha lucro. Ela tinha lucro porque ela recebia um dinheiro, o dinheiro se desvalorizava, ela ia devolver para a pessoa o dinheiro desvalorizado e ela ganhava com essa desvalorização. Quando você não tem inflação, isso obrigou, né, você ter um ajuste. E, na verdade, isso atingiu várias instituições financeiras, mas atingiu principalmente os bancos públicos estaduais. Sim, claro. Na verdade, os bancos públicos estaduais, eles tinham um outro problema nessa época, os bancos públicos estaduais, que era o financiamento dos governos, que era um problema seríssimo que o Brasil, infelizmente, superou. Você imagina o seguinte, o governo de um estado tinha um déficit, né? O governo de um estado brasileiro tinha um déficit, mas tinha um banco. Aí ele ia lá no banco, pegava os recursos do banco, sacava o recurso, dava um título do tesouro, que era o acionista, e usava esse dinheiro. Então, na verdade, ele estava emitindo como se fosse dinheiro, né? Isso era um problema sério, porque o banco dava o dinheiro e no seu ativo ele tinha títulos do governo, que era o acionista, que era o dono. Tinha uma época que o Banco Central tinha que entrar e capitalizar. E aí era a criação de dinheiro. Teve que fazer isso, né? E felizmente uma das boas coisas que aconteceu no Proera foi justamente evitar que os bancos estaduais, que os estados tivessem bancos. Então os maiores todos foram privatizados, foram vendidos, né? E isso ajudou porque você, na verdade, fechou uma fonte de financiamento que era muito inflacionária. Muito inflacionária, né? Estava totalmente fora de controle. Claro. Acho que minha última pergunta para você, a gente está falando que o sistema financeiro no Brasil ele é relativamente seguro, ele é muito regulado. A gente pode argumentar que isso aí vem com um custo, que é um custo de pouca competição, que fica muito difícil entrar no mercado, pouca inovação, alguma ineficiência. Eu queria saber como é que você vê isso, de fato esse trade-off existe. Essa é uma pergunta muito boa, mas eu acho que se me permite, vamos dividir ela, vamos dizer, de um lado, é claro que quanto mais segurança você quer, mais custo você vai ter. Então, claro, eu digo para você o seguinte, olha, você vai emprestar, você vai ter que ter reservas. É importante que você tenha reservas financeiras, mas é claro que isso representa um custo, né? Claro. Assim, para você ter segurança. Acho que o crédito no Brasil é bem caro. Exatamente. Então, assim, mas o que acontece? Tudo que você
faz do ponto de vista de segurança é meio que um trade-off. Claro. Né? Aquela história de você quer um avião, quanto mais seguro você quer um avião, tá certo? Mais você vai ter mais custos. Né? Chega um determinado momento que você precisa balancear, claro que sempre preservando a segurança. Isso acho que vale para todas as atividades. No caso do sistema financeiro, todas essas medidas de segurança elas são importantes, são fundamentais e trazem um custo. Isso é um pedaço do custo. Mas além disso, eu acho que o Brasil tem sim um sistema financeiro, um sistema bancário que tem muitos outros custos, né? que acabam onerando o crédito. Né? Então isso é uma coisa que a gente deveria evoluir no Brasil. Para te dar alguns exemplos. Então, no Brasil, por exemplo, a gente constata que a inadimplência, né, ou as perdas com inadimplência são mais altas do que em outros países, quando a gente compara. Por vários motivos. Um deles é que, por exemplo, num outro país, quando você tem um empréstimo garantido, demora mais para você... Desculpa, aqui no Brasil demora mais para você recuperar a garantia. Depois tem impostos, que são... Você... Ao realizar uma operação de crédito, as pessoas não sabem, mas estão pagando imposto naquela operação, né? E tem, vamos dizer, custos operacionais que também... E esses são mais altos que fora daqui, esses custos operacionais? Olha, o que acontece é que quando a gente pega custos na operação, a gente tem custos que decorrem de regulação que são mais altos. Por exemplo, os compulsórios, né? Os depósitos compulsórios no Brasil, que é o pedaço do dinheiro que o banco capta, mas tem que depositar, são muito mais altos no Brasil do que em outros. E depois existe uma outra coisa, que são diversas legislações que os bancos são obrigados a seguir. Você sabe que no Brasil, além da legislação federal, se você opera em cada um dos estados, tem regras específicas dos municípios. Né? Então você tem esses custos operacionais que são altos e que, acho que como você colocou, acabam atrapalhando porque vem menos gente competir nesse mercado. Então, assim, uma das coisas que a gente tem colocado é que provavelmente, se você melhorar o ambiente de negócio, ficar mais simples, provavelmente você vai ter mais gente, tá certo, no mercado operando. Como é que vocês estão vendo a entrada das fintechs? É nesse sentido que está... Eu acho que esse é um movimento irreversível que está acontecendo e a gente está percebendo que o negócio bancário vai mudar muito. Ele já está mudando, né? Ele já está mudando, mas ele vai mudar substancialmente, né? E a gente está vendo no começo pelos meios de pagamento. Agora, o importante é o seguinte, esse movimento está começando a chegar no crédito, porque se você olhar, basicamente hoje a gente está principalmente no que a gente chama de meio de pagamento. Então são os aplicativos para você pagar o serviço e tal. Mas na parte do crédito está só começando. Agora, no crédito é mais complicado um pouco, porque o crédito como o crédito demora no tempo, é preciso que o ambiente de negócios melhore também. Claro. Porque quando a pessoa vai emprestar, ela pode fazer isso de uma maneira muito simples, né? Ou obter o empréstimo. Mas vai ser importante que a regulação facilite né, o funcionamento do ambiente de negócio. Porque senão você vai ter uma frustração. Mas eu acho que isso é inevitável. Quer dizer, o negócio bancário daqui a 2, 3, 4 anos vai ser muito diferente do que ele é hoje. Isso a gente tem certeza. E o ambiente, você acha que está mudando? As mudanças que estão vindo do Congresso, do governo? Olha, eu acho que a gente tem uma agenda econômica muito, muito positiva e no caso do setor bancário, eu diria que também nesta direção. É assim, vamos dizer, apesar às vezes da política, né, uma certa turbulência, do ponto de vista econômico, eu acho que o Brasil está assim na direção correta, porque o Brasil tem uma economia muito regulada e, portanto, a ideia de você liberar a economia, abrir a economia e trazer mais competição, mais disputa, eu acho que é uma ideia correta. No caso bancário, tem várias coisas que estão acontecendo, né? Você vê essa indústria de meios de pagamento, ela está mudando, a coisa das maquininhas, entrando novas empresas. A gente aprovou agora o cadastro positivo, você tem outras alterações no mercado de crédito, tem uma revisão dessa lei de recuperação, da recuperação judicial, que pelo visto o Congresso vai discutir. Então, sim, tem várias reformas que são importantes. Eu esqueci de dizer, o Banco Central reduziu o compulsório, reduziu os compulsórios, que é uma coisa importante também. Ainda continua alto. Ainda muito alto, mas assim, então, você tem várias reformas, eu acho que na direção de reduzir o custo de intermediação financeira. Eu acho que é um cenário otimista aí para o crédito, para os bancos e para o sistema financeiro. Legal, muito bom. Obrigado, Rubens. Obrigado a você, viu? Um abraço. Um abraço.